Deus abençoe, jovens, Deus abençoe, irmãos. Estamos aqui para mais um programa da série de Daniel, desse programa Jovens Destemidos. Nossa oração é que seja uma grande bênção para a sua vida. E se você for abençoado, não esqueça de manifestar com o seu joinha, não esqueça de compartilhar também com as pessoas que você lembrar que possam ser abençoadas com esse assunto da palavra. Amém? Bom, prosseguindo, irmãos, ao que estamos estudando, hoje nós vamos então ver sobre a imagem da besta. Nós tivemos ali sobre a nova ordem mundial, para nós entendermos, o contexto que o mundo se encontra para que o anticristo seja entronizado. Então nós vimos o contexto do caos econômico, das competições, todas essas situações que nós estamos vivendo no mundo hoje, que faz com que o mundo sinta a necessidade de um Messias. Só que eles querem um Messias não como Jesus Cristo, não um Messias que os corrija, não um Messias que coloque as coisas em ordem, mas querem um gênio educado, um super-homem, que resolva os seus problemas pela árvore da ciência do bem e do mal. Assim como, irmãos, eles buscam as soluções em tudo pela árvore da ciência, seja medicina, seja transporte, seja o que for, juventude, tudo eles estão buscando pelo caminho da árvore da ciência do bem e do mal. Porque esse é um Éden, que a árvore no meio do jardim é a árvore da ciência do bem e do mal. E todo mundo está comendo dela todos os dias. E ela está produzindo morte, ela está produzindo pessoas com corpos fracos, porque o alimento que a árvore do bem e do mal produz é um alimento híbrido. O alimento da multiplicação que Jesus fez era um alimento original, não tinha semente híbrida lá. Mas a maneira que o diabo tenta multiplicar seu alimento é hibridizando sementes, é trabalhando através da ciência. Então, nós vemos que só está produzindo mais mortes, Tenta os carros, a evolução do transporte, um monte de pessoas morrem nisso, não é seguro. Mas o tipo de transporte que Deus transportou Filipe, ele é totalmente seguro. Filipe foi teletransportado de um lugar para outro, não teve nenhum risco de vida, não teve nenhum problema, não tinha engarrafamento, não tinha nada. Essa era a maneira perfeita de Deus. Então, continuando, nós vimos ali o cenário, nova ordem mundial, como isso vai ser estabelecido, Mas continuando, hoje nós vamos falar sobre a imagem da besta, voltando ali para Daniel capítulo 3, correto? Então vamos lá, eu quero ler, você pode me acompanhar aí na sua Bíblia. Nós vamos ler aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 13, primeiramente, tá? Vamos lembrar que Daniel capítulo 3 é um paralelo de Apocalipse capítulo 13. Porque no livro de Daniel, lembre-se que a Babilônia conquistou o mundo. E depois que ela conquistou o mundo, ela trouxe uma adoração forçada para as pessoas no reino dela. E é um paralelo com os últimos dias. Porque depois que a Babilônia nos nossos dias está conquistando o mundo, ela também vai introduzir uma adoração forçada. Agora, vamos lembrar, nós vamos ver aqui pelas escrituras que a noiva, nós não vamos passar pela tribulação, certo? Mas nós passamos um período onde nós vemos todas as peças que serão utilizadas na tribulação sendo colocadas no seu lugar no tabuleiro. Então, por isso nós falamos dos eventos modernos. Mas o último evento que nós veremos aqui na Terra, diz o profeta, é o Concílio Mundial de Igrejas, que é o que nós vamos falar hoje, a imagem da besta. Essa é a última coisa. Depois disso, nós subimos ao céu, e quando nós subimos, então, o diabo se encarna 100% no homem do pecado, se tornando a besta, Cumprindo a última etapa da trindade de Satanás. De anticristo, ele já se mudou para falso profeta, e ele está como falso profeta durante muitos anos como papa, mas agora ele vai fazer outra mudança, de falso profeta para a besta, a plenitude de Satanás encarnada. Correto? Então, irmãos, vamos aqui então ler Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Apocalipse capítulo 13, irmãos, do verso 1 ao verso 10, é a besta que sai do mar. Essa besta, inclusive, vocês vão ver nos próximos capítulos de Daniel, porque é a mesma besta que Daniel viu. João e Daniel viram a mesma coisa. Correto? É a mesma besta que ele viu lá. Por isso que os elementos dessa besta são os elementos dos animais que Daniel viu. E vocês vão aprender isso nos próximos programas quando chegarmos nesses capítulos. Agora, essa segunda besta aqui, a Bíblia não fala que Daniel viu ela, certo?
essa besta que sai da terra, João viu. Só que, embora João está vendo duas bestas, elas estão casadas, elas estão unidas. E, na verdade, quem controla tudo, o último império que controla tudo, é Roma. Só que Roma e suas filhas. Por isso que você vai ver que, no aspecto religioso, os pés de barro e ferro significam protestantismo e catolicismo, que quer dizer a mãe e suas filhas. Isso no aspecto religioso. No aspecto político, você vai encontrar que significa o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o comunismo, representado pela Rússia. Então você tem um significado religioso no aspecto religioso e um significado no aspecto político. E são esses dois poderes que controlam ali o final, o último império, dividido em 10 dedos. Mas o barro e o ferro está em todos os 10 dedos, está dentro de todas as nações da Terra. Tanto assim como as ideologias capitalista quanto comunista estão em todas as regiões da Terra. Todo lugar há uma mistura. A China é comunista, mas tem aspectos capitalistas. Vários países capitalistas têm projetos sociais, aspectos socialistas. Por quê? Porque é uma mistura. Eles estão juntos, certo? Então, e observa que a Bíblia fala que eles não se misturavam, mas eles estão ligados, eles estão juntos, por pactos humanos. Em outras traduções diz por causa da semente. É um casamento ali, é uma união que é feita, é um pacto que é feito. Tanto entre catolicismo e protestantismo, quanto entre capitalismo e comunismo. Porque não se engane, a besta vai governar sobre os capitalistas e sobre os comunistas. E somente quando o tempo de reinado dela acabar, que as 10 nações se levantarão contra ela. Amém? Mas vamos então aqui para nós lermos aqui Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler o verso 11 em diante. Vamos observar aqui na palavra. Em seguida, vi outra besta que subia da terra, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um dragão. Você sabe, saiu da terra porque saiu de um lugar onde não havia multidões e povos, diferente da primeira besta, que saiu da Europa, onde tinha multidões de pessoas, de povos. Os Estados Unidos não, ele saiu da terra da América, onde tinha alguns índios, mas não eram multidões de povos. Então eles saíram da terra. A Bíblia usa essa referência, não do mar, não dos povos, mas eles saíram da terra. Em seguida vi outra besta que subia da terra e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Esses 2 chifres o profeta fala, né? Poderes civis e eclesiásticos, certo? Também representado ali política e religião. Né? Poderes civis, política. Poderes eclesiásticos, religião. Mas falava como um dragão. Esses 2 chifres também são representados pelos 2 principais partidos americanos que governam a nação, que são os republicanos e democratas. Então essa besta, ela tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, mas falava como um dragão. Então nós sabemos que na Bíblia o dragão, conforme Apocalipse capítulo 12, ele sempre se refere ao Império Romano, correto? Lembre que quem perseguiu Jesus na época que ele nasceu foi o Império Romano. E você sabe que quando fala do dragão, está falando de quem? De Lúcifer, Satanás, no Império Romano. Certo? Então você sabe que Apocalipse capítulo 12 ela tem duplo sentido. Ela tem o sentido ali de Maria, que concebeu Jesus, e Herodes ao redor tentando tragar a criança. Esse é um sentido, lá na primeira vinda. Mas ela também tem o sentido na segunda vinda, cujo ali é a noiva, gerando Cristo, a palavra. Uma virgem concebendo no sentido espiritual. E então nós vimos no rapto pelas asas de águias, conforme os irmãos com certeza já escutaram por vossos pastores. Então vamos continuar aqui. Então ele fala como um dragão. Por quê? Porque quem está falando por trás dele é o dragão. É Roma que está falando por trás. É Jezabel falando por trás de Acabe. Vamos continuar aqui então. E exerce toda a autoridade da primeira besta na presença dela. Qual autoridade exerce? Qual é essa toda a autoridade? A autoridade política e a autoridade religiosa, porque nós vamos ver
que as principais denominações que há sobre a Terra hoje, principalmente as pentecostais, tiveram sua origem nos Estados Unidos. E é de lá que vem o Concílio Ecumênico de Igrejas. É dos Estados Unidos da América. É da besta que saiu da Terra. Então, vamos continuar aqui. Exerce toda a autoridade da primeira besta na presença dela e faz com que a terra e os moradores dela adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi sarada. Eles forçam, eles pressionam através de seus exércitos, eles geram uma intimidação que faz com que as pessoas adorem a primeira besta. Observe que o braço militar de Roma é os Estados Unidos da América. Porque se você observar no mapa, depois você pesquisa no seu computador, bases americanas ao redor da Terra. Você vai ver o tanto de bases que eles têm, inclusive ao redor do Irã, lá próximo a Israel, e eles têm no mundo inteiro, em locais estratégicos, em rotas de comércio, onde se eles bloquearem, o preço para uma mercadoria chegar a um determinado país aumenta muito. Então, eles têm formas estratégicas de controlar a terra e eles estão fazendo um cerco, onde eles tenham total controle e nenhuma nação possa fazer guerra contra eles. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, eles vão forçar, eles têm essa autoridade sobre a terra, cuja ferida mortal foi sarada. Você sabe, o Império Romano Imperial foi ferido pelas invasões bárbaras, então se tornou o Império Romano Papal, né? Religioso. Também faz grandes sinais na presença dos homens, de tal maneira que até descer fogo do céu à terra. Nós sabemos que esse descer fogo do céu à terra, o profeta fala que são as bombas atômicas, como eles fizeram descer lá em Hiroshima e Nagasaki, causando pânico no mundo, fazendo o Império Japonês se render na guerra, e o mundo inteiro ficou em pânico porque só os Estados Unidos tinham bomba atômica. Hoje a Rússia tem também, mas se você observar ainda, os Estados Unidos têm um grande arsenal nuclear e está desenvolvendo mais, cada vez desenvolvendo mais. Então, esses grandes sinais que eles fazem na presença dos homens são sinais tecnológicos, invenções, todo esse tipo de coisas, e também as suas intimidações militares, as suas ameaças militares, para pressionar, né? Quando uma nação não está de acordo com o que eles querem, eles implantam sanções, todo tipo de coisa para desestabilizar aquele governo, compreendem? E tudo isso eles fazem através de intimidação, para tentar manipular as nações. Agora vamos continuar aqui. Engana os moradores da terra, engana, olha o engano aqui. Engana os moradores da terra por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, dizendo a estes que façam uma imagem à besta que tinha ferida de espada e voltou a viver. Então, ele engana os moradores, correto? Com seus sinais, com seus poderes científicos, militares, intimidando, ele engana as pessoas de que uma solução para eles resolverem seus problemas é fazer uma imagem à besta. Essa imagem à besta é o Concílio Ecumênico. É a união das igrejas protestantes, onde elas vão se unir para controlar a política, profeta mostra nas eras, e depois a finança. Correto? Então vamos lá. Dizendo a estes que façam uma imagem à besta que tinha ferida de espada e voltou a viver. E foi-lhe permitido dar fôlego à imagem, espírito, né? Foi-lhe permitido, quer dizer que Deus soltou espíritos demoníacos para tomar os pastores da imagem da besta. Aquilo que Paulo diz que eles seriam entregues à operação do erro. São espíritos demoníacos das trevas, 3 espíritos de rãs, que vêm na boca dos pastores para que eles possam falar com as pessoas, para que eles possam convencer as pessoas, para que eles tenham poder de persuasão. Então, e foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da besta, ou seja, espírito para a imagem da besta, para que a imagem da besta não apenas pudesse falar, mas também fazer matar todo aquele que não adorasse. Então é dado um poder a essa imagem da besta de até fazer matar quem não adorasse a besta. Agora, você lembra quando a esposa, Herodias, salvo me engano, quando sua filha dançou na frente do rei
E o rei falou, pede o que você quiser. E ela foi pedir conselho para a mãe, e a mãe falou, pede a cabeça de João Batista, porque o João Batista não se curvava para sua mãe. Aí quem que teve o poder de matar? A filha. A filha teve o poder de matar, mas a filha pedia conselho para a mãe. Então vamos continuar. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja-lhes dada uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tenha a marca ou o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem, e o seu número é 666. Bom, irmãos, vamos para mais uma escritura aqui para nós entendermos. Nós temos que ser muito objetivos, porque o nosso tempo é muito curto nesses programas. Vamos aqui então, Apocalipse 16, versículo 13. Então, olha, a imagem da besta, ela vai ser feita, certo? Ela é uma repetição do que aconteceu em Niceia. O que aconteceu em Niceia? Todos se uniram ali, né? O Constantino chamou os principais bispos das igrejas para que eles estabelecessem uma maneira de adoração e todos que não concordassem fossem mortos. Então isso é o concílio, isso é a imagem da besta. É isso que está acontecendo lá em Daniel 3 que nós vamos ver, certo? Porque nós estamos vendo Daniel 3 não como história, nós estamos vendo Daniel 3 como profecia para os nossos dias. Então estou clareando as profecias aqui, relembrando algumas coisas para vocês, para nós voltarmos lá. Então tá. Então agora, para eles fazerem esse concílio, foi solto demônios para unificar. Demônios para trazer uma unidade. Nós vemos isso na história lá de Micaías, na época de Micaías, no livro de Reis, quando aquele espírito de mentira foi solto para fazer todos os profetas profetizarem uma só língua. É uma repetição agora nos nossos dias. Então esse é o fôlego que foi dado à besta. São espíritos demoníacos que foram soltos. Nós vamos ver esses espíritos aqui em Apocalipse capítulo 16, verso 13. Diz assim: vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Nós sabemos que é a mesma pessoa em 3 estágios diferentes. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios. Por que são rãs? Porque rãs olha para trás. Rã, o profeta mostra. Rã, ela olha para trás. Eles estão olhando para o concílio ecumênico lá de Niceia. Eles querem fazer uma repetição daquilo lá. Então vamos continuar aqui. Pois são espíritos de demônios que fazem sinais. Olha os sinais da imagem da besta aqui. E vão aos reis da terra em todo o mundo para reuni-los. Olha só, eles vão até os reis da terra para reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão, feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e vejam sua vergonha. E os reuniu no lugar em que hebreu se chama Armagedon. Então há um processo, certo, de união, onde esses espíritos demoníacos, eles entram nos líderes religiosos para levá-los a uma união, ou seja, levá-los a uma união, e esses líderes religiosos vêm aos reis da terra para conduzi-los à grande batalha do Armagedon. Eles vão ser unidos, assim como o joio é atado para ser queimado. Eles são unidos por esses poderes demoníacos para que eles possam estar no lugar onde Deus irá queimá-los e matá-los em Apocalipse 19, no Armagedon, quando Cristo descer como legítimo governante mundial. Bom, irmãos, nosso tempo é curto, nós já estamos encerrando mais esse programa e não se esqueça de assistir o próximo programa que vai ser uma continuação desse assunto, correto? Então nós vamos concluir Daniel capítulo 3 e prosseguir então para o próximo capítulo. Que Deus te abençoe, que esse conteúdo continue enriquecendo sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo.